Bom, e chapa pura, chapinha ou chapa única, hein? A definição das coligações proporcionais ganharam um destaque mais importante nesta eleição. Para alguns, é questão de sobrevivência. Para outros, de fortalecimento de toda a base. Para entender tudo isso, é preciso muita matemática. Vamos, então, acompanhar essa matemática complicada com o repórter Douglas Ferreira. Uns defendem chapinha, outros preferem chapão ou chapa única. Mas há também os que não abrem mão da chapa pura na disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal. Na eleição proporcional, não basta ser o mais votado, é preciso estar também numa boa coligação. Em 2014, por exemplo, o deputado federal Flávio Nogueira obteve uma boa votação. Foram mais de 88 mil votos. Ele ficou o 8º mais votado e, mesmo assim, ficou na suplência. Perdeu a vaga para Fábio Abreu, por exemplo, e também para Paz Landim, com votações inferiores à dele. Este advogado, especialista em direito eleitoral, explica como se chega ao coeficiente eleitoral e como se dá a divisão das vagas entre os partidos. No resultado das eleições, nós pegaríamos os votos válidos, que seriam os votos, exceto os brancos e nulos, dividiríamos pela quantidade de vaga das cadeiras, no caso da Assembleia Legislativa, e teríamos um quociente eleitoral. Depois que nós conseguimos esse quociente eleitoral, nós pegaríamos o quociente partidário, faríamos a divisão para saber quanto cada partido ou coligação teve de voto, para saber quantas vagas teriam nas assembleias ou câmaras federais. Cada um apresenta uma matemática, uma equação que justifica a posição que defende. O primeiro, por uma sobrevivência política. Mas também de matemática. A equação dele é simples. A chapinha deve fazer pelo menos 135 mil votos. E como o coeficiente para eleger um deputado estadual no Piauí deve ser de 60 mil votos, a chapinha elegeria 2 parlamentares e ainda sobrariam 15 mil votos, podendo assim eleger um 3º candidato. Se porventura, Douglas, o PTC resolvesse sair num chapão, que é a junção de todos os partidos, a gente teria prejuízo. Ao invés de 3, ao invés de 2, poderia eleger apenas 1. O PTC precisa passar da cláusula de barreira. E nós, aqui no Piauí, estamos defendendo uma chapa proporcional chamada chapinha, que já estamos numa conversa bem adiantada com o PCdoB. Essa chapa seria apenas para deputado estadual e, naturalmente, que estamos defendendo dentro da base do governo que se construa um chapão para deputado federal. Marcelo Castro insiste no chapão, ou como ele prefere chamar, chapa única. Pela legislação eleitoral que nós temos, é o sistema mais eficiente. Na matemática dele, juntos ou separados, os partidos da base devem fazer mais ou menos a mesma votação. Pela lógica de Marcelo Castro, seria mais ou menos assim. A chapa única faria, por exemplo, 1.201.000 votos e uma outra coligação, 100 mil votos. Com o coeficiente de 60 mil, a chapa única elegeria 20 deputados e sobraria 1 voto. Já a outra chapa, com 100 mil votos, só elegeria 1 parlamentar e teria uma sobra de 40 mil votos. Aí é que a lógica de Marcelo Castro seria vantajosa para a chapa única, uma vez que a 22ª vaga também seria do chapão, pois o que define não é a sobra de votos, mas o quociente da divisão de 1.201.000 votos pela 22ª vaga. Com essa mesma quantidade de votos que nós tivemos separados em várias coligações, se nós fizermos uma coligação única, nós faremos 1 deputado federal a mais e faremos 2 a 3 deputados estaduais a mais, com a mesma quantidade de votos. Para o Partido dos Trabalhadores, coligar pode trazer prejuízo. Veja o que diz o vereador Dudu. O quociente eleitoral desse ano está estimado em 59 mil votos, para você eleger um deputado estadual. Nós entendemos que os 20 candidatos a deputados estaduais do PT, em média, nós teremos aí de 290 a 310 mil votos. Isso aqui
é o suficiente para elegermos 6. E poderíamos pleitear o 7º deputado. Nós queremos crescer, nós queremos sobreviver na vida pública, aqui no Piauí. Então é por isso que nós defendemos a chapinha. Por isso é que eu sou a favor da chapa única. Bom, então, senhores, vocês veem que tem gente pensando do mesmo jeito, porém com números bem divergentes. O certo é que no que se refere ao PT, e se eu estiver errado, me corrijo, já estamos aqui com a presença do secretário de Fazenda, com quem vamos falar sobre outro assunto. Mas me corrija se eu estiver. O PT está pensando numa questão partidária, unicamente partidária. Enquanto que outros membros da base estão pensando numa junção de forças para fazer a maior quantidade possível de deputados da base, daquele grupo. O PT pensa que nesta contabilidade terá prejuízo partidário. Ou estou errado? Da quantidade de eleitos do PT. Do próprio PT, não é Eles isso? usam o exemplo da eleição de 2014, Isso. que tiveram mais votos do que o PTB elegeu mais deputados. Exatamente. O que existe hoje na chapa governista é uma situação dividida em 3 pensamentos. O PT querendo chapa pura, Isso. a maioria dos grandes partidos querendo o chapão, a maioria dos partidos querendo Sim. o chapão, e você tem ali 2 forças querendo chapinha. Sim. O deputado Evaldo Gomes Sim. e o deputado Fernando Monteiro. Isso. Não é? Agora, o governador tem que resolver porque... Eu volto à tese do PT para dizer que o PT, segundo aqueles membros da base, segundo eles, está tendo uma postura egoísta. Pois é. E aí a pergunta é Na assim... medida em que quer, por exemplo, a eleição de um governador do PT, e para isso quer contar com os demais partidos, e na hora de uma eleição proporcional quer correr sozinho. É essa a argumentação dos partidos que defendem o chapão. Então. E, inclusive, além dessa argumentação, Tony, eles fazem as contas, como foi mostrado aí, de que o governador sai com o chapão da eleição Sim. com uma base consolidada, Já a segura, partir da eleição. Já a partir da eleição, sem precisar fazer nenhum manejo, sem precisar se preocupar com absolutamente nada. Após tomar posse. Tomar posse. Como teve que fazer, por exemplo, Agora, neste mandato, não é isso? Aí o diálogo do governador, há quem diga, nada confirmado, foi uma fonte que me contou, não sei se é verdade, mas que o governador teria dito a integrantes do PT o seguinte: o que é que vocês acham? Preferem. O que vocês querem? Vocês querem que eu ganhe a eleição e não governe? Porque se for para ganhar a eleição e governar, eu não quero. Ele teria dito isso.